Bom dia a todos. Eu estou aqui hoje representando o general Frasch, que não pôde comparecer por outros motivos, e não vou falar exatamente no investimento de infraestrutura de transporte de uma maneira geral, e sim uma maneira específica, que é o setor aquaviário, porque é o motivo principal desse seminário. Como o Perro Pato falou muito bem, esse nosso setor não precisa mais de diagnóstico, de prognóstico, né? Isso é uma coisa conhecida de todos, é uma coisa que todos nós soubemos da necessidade e precisamos começar a trabalhar fortemente nisso. Como é que funciona, então, o sistema brasileiro, governamental, de implementação de ações de transporte e logística? O Ministério dos Transportes planeja, determina uma política nacional de transportes, que vem para o DENIT, para a DAC, no setor aquaviário, que é a diretoria aquaviária, e nós, lá no DENIT, somos responsáveis pela execução dessa política no que se refere a obras. A ANTAC fiscaliza, regula, melhor dizendo, o setor, e assim, resumidamente, que isto funciona. Dentro disso, o que a gente tem feito? A gente tem feito uma adequação, uma melhoria da nossa estrutura administrativa e da nossa estrutura operacional, de forma a promover com que essas ações sejam mais rápidas, mais efetivas e que tenham resultado aos impostos pagos pela nossa população de uma maneira mais eficiente. Dessa forma, a estrutura originária, que tem aí quase 30 anos de existência, ela dividiu o país em 8 grandes bacias, cada uma delas administrada por uma administração hidroviária, todas elas vinculadas à Companhia de Docas do Maranhão, a Codomar. Essa divisão, similarmente aos vetores logísticos, ela não observou a divisão física do Brasil, e sim das bacias. Procurou, obviamente, atender os principais rios navegáveis brasileiros e as hidrovias brasileiras. Com esse mapa, a gente tem uma noção bastante clara de 2 fatores importantes aí. Um é a grandiosidade do país, em termos de transporte, e outra é a densidade hidrológica que nós temos. A quantidade de rios navegáveis é imensa, e a quantidade de rios navegados ainda é muito baixa. Isso faz com que os nossos produtos percam competitividade no mercado internacional. Perdendo competitividade, o nosso desenvolvimento se torna mais lento, de certa forma, mais precária. Então, todo o planejamento se direciona para quê? Para melhorar a competitividade, melhorar o preço do frete e dar melhores condições dos nossos produtores escoarem sua produção, seja comercial, industrial ou agrícola. Dentro de investimentos, o que está planejado para este ano que vem, até 2014, dentro da nossa carteira de investimentos da ADAC? São aproximadamente 2 bilhões de reais. Esse número, diante do investimento do Ministério dos Transportes, é um número bastante pequeno. Diante do PIB brasileiro, é insignificante, como o Perro Pato citou, mas já é um começo, uma vez que não se tinha praticamente nada de investimento ao longo desses últimos anos. E ele está distribuído aí segundo essa tabela. Por que tem essa disparidade? Principalmente em função de um item. Nós não temos uma carteira de projetos executivos, projetos de obra, licenças ambientais prontas. Nós temos que providenciar tudo isso um a um. Por quê? Porque nos últimos 25 anos, esse nosso setor esteve praticamente abandonado. Então, não se fez investimento nessa área. A divisão, a maior parcela, mais da metade, quase a metade do investimento está no Rio Paraná e Rio Tietê,
Por quê? Porque lá os projetos estavam prontos. E lá se concentrou a maior parte dos investimentos. Então, todos esses corredores, estão sendo feitos estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental e, consequentemente, a elaboração dos projetos correspondentes para que a gente possa, efetivamente, iniciar esse investimento. Quando 3 desses estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental já estão na praça, os outros 5 devem ser publicados até o dia 14, e esse projeto deve ocorrer de fato. Então, aí é um mapa localizado das ações que estão sendo feitas em cada um dos corredores. Então, esse é o corredor do Madeira, que tem um projeto de sinalização, dragagem, balizamento, manutenção do balizamento, melhoria do porto de Porto Velho e uma série de outros investimentos que já está em curso. Já está em curso de que forma? Já existe o edital, a licença ambiental está em vigor, o edital para a dragagem ser realizada também está pronto, já foi para o mercado, já tem uma empresa contratada. Só falta a ordem de serviço por questões aí do ciclo hidrológico. Então, deve ocorrer sem problemas. No Porto de Porto Velho, estamos praticamente duplicando a capacidade do porto, com instalações de guindastes, de novas rampas e de novas instalações. O corredor de Madeira é um corredor importantíssimo, porque ele escoa uma boa parte da produção de soja e milho da região centro-norte do Brasil. Esse é o corredor do Amazonas, num pequeno trecho entre Manaus e Itacoatiara, que é onde é necessária a nossa intervenção com dragagem localizada, estudos e projetos do corredor e obras e serviços. Por que só nesse trecho? Porque dali até a Foz, o rio Amazonas é um rio com grande profundidade, com grande largura, e que não há uma necessidade intensa de intervenções de manutenção do seu leito. Esse é o corredor do Tapajós, onde a gente vai fazer, além do estudo de viabilidade econômica e ambiental, sinalização de Miritituba até Santarém, a manutenção e a recuperação dela, construção de terminais e projetos, estudos e projetos de terminais dentro dessa área e a implantação também, como todos os corredores, de um programa de dragagem de manutenção de 5 anos. Por quê? Porque esse corredor do Tapajós está ligado ao rio Telespires e ao rio Juruena, que hoje atenderiam a principal zona de produção de produtos exportados do Brasil, que é um agronegócio forte, pujante, de grande importância, atende também a condição de mineração futura de lavras que já estão concedidas e ainda não estão sendo exploradas com grande potencial. Toda a indústria, todo o comércio que virá se desenvolver na região em função do desenvolvimento desse corredor. O São Francisco, vão investir lá 160 milhões, tem uma dragagem plena, desde Pirapora até Juazeiro, sinalização e manutenção de estudos e projetos também no corredor. Como em todos os corredores, nós estamos fazendo o estudo de viabilidade econômica e ambiental e uma dragagem de manutenção e o serviço de balizamento durante um período de 5 anos, para que tenha perenidade e, principalmente, para que o setor adquira confiança, adquira credibilidade, para que o armador consiga fazer seu investimento de forma segura, sabendo que as suas embarcações poderão usar plenamente a hidrovia durante, no mínimo, esse período. Isso faz com que, em todos os corredores, se desperte a iniciativa de investimento privado, instalando indústrias, instalando novas cidades e promovendo o desenvolvimento regional. Como é uma característica muito forte, foi até agora, e continua sendo das nossas rodovias, e a gente pretende que as hidrovias se transformem também
em corredores de promoção de desenvolvimento e de integração do nosso país. No Rio Paraná, da mesma forma, Rio Paraná e o Rio Tietê estão sendo executados nesse momento todos esses trabalhos, os editais já estão na rua, alguns já estão contratados e algumas licenças ambientais ainda têm alguma pendência de execução, mas também tudo encaminhado para a solução. O Rio Tietê, como eu falei antes, onde está concentrado praticamente a metade do nosso investimento, tem uma série de intervenções em duplicação de eclusas, em ampliação de vãos de ponte, em construção de eclusas, em extensão de trechos navegáveis, e uma série de intervenções muito importantes para que essa hidrovia aumente a sua função, aumente a sua carga. Aqui existe um fenômeno importante. Essa hidrovia teve a sua atenção, digamos assim, melhorada por uma interveniência de produção de álcool da Petrobras. Isso puxou um investimento massivo para essa região. Mas, no começo, só se falava da Petrobras, e a Transpetro instalou um estaleiro em Araçatuba, vai construir lá uma quantidade significativa de embarcações e vai trazer aí e instalar vários parques de depósito intermediário de etanol ao longo da hidrovia. Toda vez que se fala em hidrovia, vem o preconceito, vem aquela história, tá, mas vai concorrer com a rodovia, vai concorrer com a ferrovia. Esses índices são questionáveis. Essa hidrovia é o principal exemplo, no meu ponto de vista hoje, que essa concorrência, entre aspas, não existe. Ela é paralela a 3 estradas de ferro, 4 estradas de ferro. Ela é paralela a 6 rodovias. E agora que a gente começou os investimentos, a carga, o interesse de carga de outros agentes, além da Transpetro, começaram a aparecer. O pessoal começa a nos procurar assim, olha, eu transporto fertilizante e eu subo o rio. Como é que vai ficar a intervenção de vocês? Chega o outro lá, eu tenho açúcar e tem 2 portos que precisam ser recuperados. Chega o pessoal da carga geral. Eu tenho clientes na extensão da hidrovia. Quando é que eu vou poder navegar lá? Qual é o tamanho do comboio? O resto da carga está vindo. Tem gente que transportava por ferrovia e vai mudar de modal gradativamente. Por quê? Pelo custo do frete, pela competitividade que promove e pela maior facilidade de deslocamento do seu produto. Então, no meu ponto de vista, essa concorrência entre modais é uma coisa inexistente, eles são complementares. O que nós estamos fazendo e precisamos fazer é organizá-los de uma forma adequada. O corredor do Mercosul, também estão sendo feitos investimentos, iniciando por esse EVTEA, mas, ao mesmo tempo, está sendo feita a dragagem lá do Taquari, que já iniciou. Agora, com um convênio que estabelecemos com o governo do Estado, que está aqui presente, nós iremos fazer todas as intervenções necessárias na Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim, para integrar de sul a norte essa hidrovia. Essa hidrovia também nos proporciona uma visão do que ocorre após a instalação do agronegócio. O agronegócio no Rio Grande do Sul hoje não é o mais importante. É importante, mas não é o principal. Por quê? Porque atrás dele vem forçosamente a industrialização. E com a industrialização vem o desenvolvimento mais localizado. Com este, através da implantação de indústrias, vem o desenvolvimento das cidades. E o desenvolvimento das cidades proporciona a criação de comércio, de serviços, de universidades, fazendo com que realmente a região se desenvolva. Então, para os senhores terem uma ideia, os milhões de toneladas de carga que se tem
de grãos na região centro-norte, aqui no Rio Grande do Sul nós temos em milhares de contêineres também. Para vocês terem uma ideia, essa região da Grande Porto Alegre, Estrela, ela tem um potencial de 42 mil contêineres ano, que hoje são transportados até o porto de Rio Grande de caminhão. Então, essa realidade nós estamos começando a mudar. E já iniciou, não é mais só um plano, já é início efetivo com a dragagem Taquari, o licenciamento da Lagoa Mirim e a intervenção conjunta que faremos com o governo do Estado em toda a hidrovia. O corredor do Paraguai, que infelizmente existe lá uma liminar que nos proíbe de trabalhar nele, mas a gente está organizando para que possa começar a estudar. Essa é uma questão que não vale nem a pena citar. E também a concentração de terminais portuários na região norte do Brasil, com investimento de R$1 bilhão, mais ou menos. Esses portos têm, a sua grande maioria, uma característica muito diferente de terminais portuários conceitualmente definidos e aceitos por nós. Esses portos, em sua maioria, têm uma função social muito grande, de desenvolvimento da região muito grande, de cidadania maior ainda. Então, não se tem muita consideração com o fator carga aqui. É muito importante, mas o principal objetivo da construção desses terminais é promover cidadania e integração da região. Da mesma forma, na região norte, manutenção e construção de eclusas, são várias no Rio Tietê, são 5 lá no sul do Brasil. O projeto de lajeado, projeto e obra de lajeado estreito está sendo retomada. A eclusa de Boa Esperança deve ser reformada a partir do ano que vem, quando o EVTE do Rio Parnaíba estiver concluído, e mais algumas ali que a gente vai atuar. Nos coadunamos a luta para que todo o barramento seja construído com eclusa. Existe um projeto de lei, existe um esforço grande de várias organizações brasileiras para que isso ocorra e não limite a nossa navegação. Um dos clientes, eu citei só aqui o agronegócio, poderia citar a indústria, mas eu acho importante que se veja isso, porque o saldo da balança comercial do agronegócio é aquele valor lá, ó. São 37% das exportações totais do Brasil. E o agronegócio, como eu citei antes, ele é um setor que promove o desenvolvimento. Onde ele passa, primeiro, são as indústrias, as cooperativas, e depois o desenvolvimento das cidades. Diante disso, se estabeleceu esse cenário fornecido lá pela Conab, do que está acontecendo nos excedentes de produção e como é que é o escoamento. Por que está nessa região? Porque é onde está a nossa principal fronteira agrícola hoje. E o escoamento dessa safra deve se dar prioritariamente por esses rios e esses terminais. Hoje, o pessoal ali do Mato Grosso leva a soja para Paranaguá para embarcar. É uma coisa meio absurda. Então, a gente tem que concentrar esforços nessa região, como realmente está concentrando. É uma expectativa que... Essa expectativa é resultado de uma reunião que ocorreu aí o ano passado, e uma pessoa entrou na reunião errada, e lá se estava discutindo, por acaso, a participação do agronegócio brasileiro no mercado internacional. Isso aqui é mais ou menos o teor do que se estava debatendo. O resumo seria assim, ó: ainda bem para o mercado internacional, para a competitividade, que o Brasil, esse é o comentário das pessoas que estavam debatendo, que o Brasil não usa de forma eficaz as suas hidrovias, porque se eles usarem, eles nos tiram do mercado. Isso falado por concorrentes nossos. Então, nada mais óbvio, né, para nós do que isso, e agora, felizmente, a gente está conseguindo investir. Essa é uma evolução comparativa que eu acho muito importante, que é o custo da lavoura até o porto de embarque.
olha lá, não é com a Bélgica, é Brasil, Argentina e Estados Unidos. Olha o gráfico, Argentina e Estados Unidos. Olha o nosso. E isso não para de crescer. Então, todo o desenvolvimento tecnológico que o nosso setor agrícola adquiriu até hoje, e não foi pouco, ele está indo pelo ralo aí. É um dos pontos onde a competitividade do nosso produto desaparece. E nós podemos reverter isso. Como? Utilizando mais o sistema hidroviário de transporte. Esse é o impacto do frete no preço da soja. Nós ganhamos de todo mundo, né? Infelizmente. Aqui é só uma demonstração de como nós estamos articulando, junto com o Ministério da Agricultura, uma integração, um planejamento integrado entre os corredores hidroviários e os terminais de carga. Então, o que está se combinando? Vamos fazer assim, eu estou fazendo o EVTA de todos os grandes corredores hidroviários brasileiros. Eu vou te dizer onde muda o comboio. E ali você me diz se tem interesse de vocês, iniciativa privada, de colocar terminais de transbordo de carga para equalizar e otimizar o transporte. Então, ele vai citando exemplos, né, que já existem, né? E os outros que a gente vai conseguir colocar nesse estudo, nesse projeto, vão aparecer na sequência. Esse é um comparativo aí meio escandaloso, né, entre a densidade hidrográfica Brasil e Estados Unidos. Aquela miséria de rio que eles têm lá navegável, eles transportam 6 vezes o que nós transportamos em todos os nossos rios. Isso proporciona uma mudança de objeto da forma de se executar e planejar a obra. Hoje o planejamento é dessa forma, como a gente está apresentando, e aquele é um estudo da macrologística que vai por corredor de desenvolvimento, calcula a taxa de retorno e aproxima a iniciativa privada do governo federal. Esse é um exemplo também de gargalo, que já está consolidado. Esse é um estudo também da capacidade dos portos. Então, se nada for feito até 2020, só tem 2 deles que têm condições de permanecer atuando. Todos os outros precisam ser ampliados, reformados, adequados, melhorados, modernizados. Esse novo enfoque é o que nós estamos fazendo, execução do EVTA em todas as bacias, vai dar o plano diretor técnico de todas as hidrovias, buscar a necessidade dos usuários, aproximar o governo federal das pessoas que usam a hidrovia, realizar obras em sua ordem de prioridades, ou seja, não é necessário que você primeiro faça todo um estudo para só depois começar as obras. Onde há prioridade e onde há possibilidade, você começa a obra, concomitante com o estudo, sem prejudicá-lo, obviamente. Integrar o interior com o oceano, hidrovia com porto marítimo, isso é uma dificuldade, por incrível que pareça, grande no nosso país. O transbordo, quando não é feito no interior, no porto marítimo, via de regra, ele não tem espaço para ser realizado. Proporcionar uma infraestrutura multimodal efetiva, integrando ferrovia, rodovia. Isso aí a gente já conseguiu lá no DENIT, uma portaria que foi para todas as administrações rodoviárias, dizendo assim, toda vez que uma rodovia cruzar um rio, eles têm que comunicar a DAC, para que a gente vá lá ver se o rio tem potencial de navegação, qual é a altura de ponte, qual é a interferência que essas obras terão no rio. E realizar de forma contínua a manutenção de vias e terminais. Essa manutenção de vias e terminais passa também pela aproximação com a iniciativa privada, para que a gente consiga novos modelos de gestão e administração de hidrovias. E aí tem uns casos de corredores possíveis, né, que ligam o interior ao mar, no caso da hidrovia do Tocantins, próximo. A do Parnaíba, que também liga ao mar. E, para que isso ocorra, o que nós estamos fazendo hoje lá na DAC?
Os editais do EVTE já estão sendo publicados, como eu falei, com todos esses serviços com demanda do Ministério dos Transportes, a descentralização das ações da DAC, a qualificação da Codomar, antecipação de serviço de dragagem em várias bacias, realização do convênio com a Marinha para cartas náuticas e, principalmente, aí, alguns setores de fronteira frágil que nós temos, como é o caso lá com a Colômbia, com a Venezuela. Entendimentos objetivos com o IBAMA para a facilitação das licenças, ou seja, uma conversa tete a tete com o pessoal do IBAMA, dizendo, ó, hidrovia é isso, nós queremos fazer isso, a coisa não é tão complicada como se imagina. Um trabalho no Congresso Nacional para a inclusão de hidrovias no PAC e a reestruturação da diretoria aquaviária do DENIT. Reestruturação de uma forma forte, para que ela consiga efetivamente realizar esse desafio que está sendo colocado de uma forma agora mais efetiva. Era isso. Muito obrigado.